No podcast, a Bruna me trouxe uma pergunta de uma mulher que o marido fez um jejum por 40 dias e nesses 40 dias ficaram sem sexo. E a mulher ficou vulnerável e quase caiu na tentação. Gente, é uma pergunta super interessante porque a gente vê um erro aí, tá? Por mais que seja algo sagrado, algo abençoado, mas o casal, ele é uma unidade. E não se deve tomar nenhum tipo de decisão como essa sem antes comunicar o parceiro. Dizer para o parceiro, olha, eu vou fazer um jejum e vou ficar tantos dias sem intimidade. Do outro lado, precisa entender a importância desse jejum na vida daquela pessoa. Se o Espírito Santo tocou uma pessoa para fazer um jejum, para fazer um propósito, é porque o Espírito Santo quer fortalecer o espiritual daquela pessoa ou do próprio companheiro. Porque às vezes o Espírito Santo vai usar um cônjuge, um dos parceiros, para fortalecer o outro, para salvar o outro, para resgatar o outro. Um homem tem o poder de santificar a mulher, como a mulher tem o poder de santificar um homem. E essa santificação, ela acontece por jejum e oração. Jejum e oração. Muitas vezes nós não entendemos o desejo da pessoa de fazer o jejum, mas o Espírito Santo sabe. Às vezes esse jejum não vai ser nem para o marido e nem para a mulher, mas assim para um dos familiares. Se Deus coloca uma pessoa em jejum e oração, é para ela interceder por toda uma família. E quando eu falo toda uma família, envolve as duas famílias, porque o homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Então, é o pai da mulher, a mãe da mulher, é o pai do homem, a mãe do homem. Se tornam um só para aquele casal. Não existe o teu pai ou tua mãe. É nosso. Porque se tornaram uma só carne. Um só espírito, uma só unidade. Tanto que o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 7, que o casal fica sem sexo por um período, diante de um propósito, diante de uma comunhão, diante de um jejum e de uma oração. Mas depois que se passa o jejum, volta a vida normal ativa. Por outro lado, muitas pessoas não entendem por que o jejum do sexo, por que ficar sem sexo e não apenas com oração, ficar sem comer por um período. Qual é o propósito do jejum? Existe um propósito do jejum: fortalecer o espiritual e enfraquecer a carne. E como que você vai enfraquecer a carne? Saciando os desejos da carne. O sexo é um prazer carnal. Agora eu pergunto, por que não fazer os dois? Por que não os dois participarem de um jejum? Se os dois são cristãos, vale apenas os dois fazerem o jejum. Já que vão ficar sem sexo por 30, 40 dias, né? Ou uma semana, em comunhão, em oração, façam as orações, façam a comunhão, os dois fazem o jejum. Quando os dois entram num propósito, a força espiritual é maior. E todo jejum que o homem faz, ele vai beneficiar esse jejum. A esposa, os filhos, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu sogro, sua sogra, suas cunhadas, suas cunhadas. Esse jejum vai pegar em toda a família. Você não sabe quem precisa dessa oração e desse jejum, mas o Espírito Santo sabe. E quando existe uma batalha contra uma família, o Espírito Santo vai usar aquele que é servo de Deus, para interceder por uma família. E olha, meninas, louvem a Deus por vocês terem um homem que faz jejum e oração. Isso significa que é um homem de Deus e que tem valores e princípios que não é fácil de encontrar no mundo. Agradeça a Deus, porque se esse homem está se fortalecendo espiritualmente, a chance dele trair é muito pequena. Ele está desenvolvendo o domínio próprio. Ele está aumentando a intimidade com Deus, está fortalecendo o espiritual. Então isso é maravilhoso dentro de um casamento. Quando existe um dos parceiros
que busque em Deus soluções para os problemas e não uma puta num bordel, uma cachaça num bar ou uma droga na esquina. Muitos, diante de um problema, buscam as coisas do mundo, as coisas carnais. E o seu está buscando as coisas de Deus. Então, se ele está fazendo um propósito, um jejum, é porque ele está buscando direcionamento, ou ele está buscando uma intimidade maior com Deus, ou ele está simplesmente buscando um perdão de algo que ele fez e que ele está carregando. Remissão dos pecados, está se purificando. Isso é louvável. Isso é louvável. Eu acho tão lindo, tão bonito quando eu vejo um homem jejuando. Um homem fazendo um propósito com Deus. Geralmente a gente vê muito mulheres fazendo isso. Agora, quando eu vejo um homem fazendo isso, eu falo, meu Deus, feliz da mulher que tem um homem que está buscando a santificação, que está buscando a intimidade, a comunhão com Deus, que está fazendo aquela limpeza espiritual para se tornar uma pessoa melhor. Quem vai ganhar com isso tudo é você. E 40 dias não é nada diante de 10, 20, 30 anos juntos fazendo amor. Vocês terão outros momentos. Mas a riqueza que está vindo junto com esse jejum vale a pena. Entenda seu marido e apoie, e incentive a fazer outros e participe com ele. Esse é o papel da mulher sábia. Ela ainda incentiva, apoia e participa. A mulher sábia faz isso, mas não briga com ele porque ele ficou esse período. E olha, se você ficou tentada em trair, isso significa que você está com espírito fraco e a carne forte. E talvez o jejum dele é justamente para te fortalecer espiritual, para que você não venha cair em tentação lá na frente. Às vezes é o próprio Espírito Santo, porque você e ele são uma só carne. Faça o jejum, que esse jejum vai fortalecer a tua mulher. Talvez ele nem sentiu que era para você, mas o próprio Espírito Santo sabia. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Então agora, convida ele para um próximo jejum e faça junto. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Se esse jejum te incomodou, é que existe aí alguém aí buzinando no seu ouvido. Isso é coisa do inimigo. É ele que é contra a gente jejuar e orar. Ele cria inúmeras situações para que a gente não sirva a Deus, não faça as vontades de Deus e que também não faça jejum e oração. É uma oportunidade para você refletir, né, como você se sentiu diante desse jejum e se isso condiz com os desejos de Deus ou do inimigo, né? E quais são os benefícios desse jejum para a sua vida. Analisa e reflita. Você terá uma grande resposta vindo diretamente do coração de Deus.